Boa noite, querida e querido, seja bem-vindo ao nosso movimento Consciência Hebraica. E você, se nos acompanha, já sabe, hoje é dia especial aqui no nosso movimento Consciência Hebraica, porque é dia do nosso incrível e maravilhoso As Parábolas de Jesus. E nós estamos num momento muito especial, porque estamos vendo a parábola dos talentos e das minas. Hoje é o 37º episódio número 37, já na terceira parte, hoje dia 7 de março de 2021. Seja bem-vindo. Olha, esta parábola das minas e a parábola dos talentos vai nos tomar vários encontros. Você se prepare na cadeirinha aí, né? Porque é um material de uma profundidade muito grande, toca em temas maravilhosos da cosmogonia hebraica, da teleologia hebraica, né? Se você quer se aproximar da mente de Jesus, as parábolas são um caminho impressionante. Evidentemente, assim, eu sei, né, o que nós falamos aqui não é algo simples, né? E por isso que eu peço para que você procure um contexto para nos ouvir, né? Então eu recomendo a playlist O Amanhecer da Consciência Hebraica. Ali nós estamos mostrando os primeiros passos, nós saímos desde a concepção de divindade, a formação do universo, formação dos planos mineral, vegetal, animal luminal, né? E a revelação de Yahvé Elohim Adonai, a divindade hebraica, e agora nós estamos lá no Gênesis, vendo assim os primórdios, o princípio de toda a sabedoria hebraica. Ali você vai ter um passo a passo para nos acompanhar. Evidentemente, parábolas, né, é uma grande síntese cósmica. Jesus reuniu elementos que vão desde a criação da própria divindade, a formação de todas as coisas, o desenvolvimento da vida e da consciência humana, as questões fundamentais da nossa vida, liberdade, arbítrio, a questão do tempo, do atemporal, a questão da morte, a questão da nossa finalidade, da realização do nosso ser, né, num plano de evolução infinita. Quer dizer, temas maravilhosos ligados ao arbítrio e à consciência humana. Evidentemente, né, quando eu abordar isso aqui, eu vou abordar o aspecto pleno, né, vou falar de muita coisa. Então eu peço a tua condescendência comigo, aí eu peço a tua paciência. Se você não conseguir entender muitos conceitos, né, vá anotando, estude, convide algum amigo, alguma amiga, alguma pessoa que você goste, confia, que queira também, tem interesse na espiritualidade, né? Eu garanto a você, assim, o que nós estamos vendo aqui nesses 35 anos, 37 anos de busca espiritual, nós lemos, pesquisamos as principais escolas de sabedoria humana, né? Desde o Extremo Oriente, passando pela Europa, o Oriente Médio. Então, a gente já deu uma olhada em tudo aí, de principal, de fundamental, né? E com esta profundidade, com a profundidade que há nas escrituras de Gênesis a Apocalipse, né? E aí não se trata de uma competição, né? Não se trata de mais ou menos. Na verdade, tudo isso pertence à nossa humanidade, né? Seja o Mahabharata, que é um livro hindu, Zaratustra, Confúcio, Lao Tse, Hermes Trismegisto, a sabedoria grega, dos iniciados da Grécia, tudo que a Europa escreveu e produziu, né? Tudo isso pertence à humanidade, pertence a nós como espécie, vivendo no planeta e descobrindo e acertando e errando, né? Mas a revelação, aquilo que foi intuído
por um alinhamento genético, né, por antenas parabólicas humanas que foram sendo melhoradas, aperfeiçoadas em Israel e ali na conjuntura de todo o Oriente Médio, né, origem de toda a nossa cultura, Mesopotâmia, a princípio Iraque, depois indo ali para o Oriente Médio, e do Oriente Médio vindo para a Europa, formando a civilização europeia, e depois vindo para o Novo Mundo. Então, o que nós temos aqui, a sabedoria contida de Gênesis a Apocalipse, realmente é a culminância desse processo. Né? Não se trata de ser um comparativo entre religiões, de graduar aquilo que é mais, aquilo que é menos. Não, é como se você olhasse uma montanha, né? E você vai da sua base até o topo. Então, a sabedoria fundamental, né? Muitas coisas que foram sendo visões ainda por partes, né? sem a devida compreensão. Você vai perceber que na consciência hebraica, no que se manifestou de mais profundo na ciência, na consciência hebraica, visões como a condição dos mortos e a morte, né? Como a própria visão de divindade, né? E por último, né, o coroamento de tudo, Yeshua HaMashiach, né? Jesus, o Cristo. Né? Não se trata de competições novamente, mas é a maior manifestação, é a maior de todas as manifestações de consciência, de amor, de realização humanas. Né? Então, quando nós vamos buscar os textos que saem dos lábios de Jesus, nós vamos encontrar a essência fundamental do amor e da vida, que se traduzem em graça, compaixão e misericórdia, e que se venha ao nosso encontro, ao encontro do nosso coração. Então, eu desejo a você as boas-vindas e vamos mergulhar, né? Temos muita coisa para ver e vamos continuar. A gente sempre faz aqui um pequeno resumo, né, nos ventos da nossa consciência hebraica. Por que consciência hebraica? Né? Das 4 potencialidades humanas, físico, emocional, mental e essencial, a essencial é a que nos distingue. E ali há 4 expressões fundamentais, né, que só o animal hominal alcança: a consciência, o arbítrio, a vontade e a maior e mais significativa de todas, a mais profunda, o amor, né, uma palavra que ainda é muito pouco compreendida. E aqui, se você ficar conosco, você vai compreendê-la numa abrangência muito profunda. O hebraico, para nós, representa o humano, representa a consciência universal da humanidade. E o judaico é o que aconteceu ali no Oriente Médio, a gente chama mais ligado à história de um povo, né? Fazemos essa distinção, a distinção nossa, do nosso conhecimento. Equivale ao universal e ao local, né? Assim como a música clássica, a filosofia, ela acontece num povo, mas pertence a toda a humanidade. Jesus agrega, realmente Jesus foi muito apresentado com influência do helenismo, né? E mesmo o judaísmo acaba tendo uma influência grande do esoterismo da época em que foi tudo sendo desenvolvido. Então nós buscamos um olhar mais à hebraica, nós procuramos na consciência hebraica buscar o olhar original de Jesus acerca da espiritualidade humana. E parábolas e metáforas, olha, não tem comparação em toda a literatura, em todo o pensamento humano. Se você vier conosco, você vai atestar isso. Que nós desejamos a você uma excelente viagem e oferecemos o nosso avião cósmico para darmos esse passeio. O que nós estamos vendo, né? Quais os conceitos que nós vamos ver principais? Olha, o potencial e a atualização na nossa participação e realização divina, a impossibilidade de estarmos neutros diante da vida e do seu propósito, né? Tudo isso parábolas trata dos talentos e das minas. A liberdade e o arbítrio, né? Uma consequente responsabilidade, o esclarecimento entre a graça ativa e uma graça displicente, né? Não é porque é de graça que não haja uma reação tua que seja equivalente.
as grandes palavras da nossa vida, né? A misericórdia, a compaixão, elas traduzem a verdadeira possibilidade de salvação, realização humana. E um texto adicional, nós vamos ver em Paulo e em Isaías, para conceituarmos a graça e o esforço na divindade. E o conceito de tormento eterno, sofrimento eterno, que é a segunda morte, né? Olha, deixa eu falar algo para você. As pessoas aí que há muitos anos buscam espiritualidade, que conhecem muito a espiritualidade no mundo de um modo geral, seja do Extremo Oriente, Oriente Médio, Ocidente, do esoterismo de um modo geral, né? Dificilmente a graça e o amor são compreendidas, né? Sempre há uma visão, sempre há um entendimento meritório. Seria mais fácil se eu soubesse... Opa, deixei aqui ligado. Deixa eu apagar aqui, senão o Google Desculpe, vai ficar nos incomodando. não estou entendendo. Agora vai melhorar. Então, assim, a graça e o amor, eles não são devidamente compreendidos. Eles são substituídos por atos de esforço e de contabilidade kármica, contabilidade onde o próprio ser humano quer resolver o seu problema. Então, eu vejo muitos esotéricos, místicos, né? Eu vejo muitas pessoas cansadas, né? Porque fundamentaram a vida toda nisso, né? E assim, não conseguiram compreender o sentido profundo da graça e do amor, que só podem estar associados à compaixão e à misericórdia, né? A difícil, quase impossível compreensão da parábola do filho pródigo, né? Que nós ainda vamos chegar nela, não perca, essa parábola é extraordinária também, né? Mas então, se você está cansado, se você compreende que todo o esforço que você vai fazer, ou em todas as vidas que você acha que você vai ter, né? O amor e a graça podem ser o grande encontro que falta na tua vida. E eu estimulo você, permaneça aqui na consciência hebraica, que você vai compreender isso, que vai transformar o teu interior, vai trazer uma leveza, né? É como Jesus mesmo revela, né? Yeshua HaMashiach, um dos seus grandes chamados, né? Vinde a mim todos vós, que andais cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Não é você que vai se aliviar, né, com todo o trabalho que você pensa fazer. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Fala, mas eu vou deixar uma carga para pegar outra? Sim, porque Jesus explica, meu jugo é suave e o meu peso, o meu fardo é leve. Então, principalmente para aqueles que vivem muito, a graça, a compaixão, o amor e a misericórdia de Yahvé Elohim Adonai, através do seu Yeshua HaMashiach, do seu Messias, de uma indescritível beleza e leveza, né? Não perca, acompanhe, porque isso vai ser algo que vai transformar você, tenho certeza. Muito bem, olha, nós estamos aqui já, se você perdeu o capítulo 2 e 1, volte lá, né? A gente recomenda que você vá no YouTube, procure lá Consciência Hebraica, lá você vai ter várias playlists, tem o Amanhecer da Consciência Hebraica, tem o Apocalipse de Jesus, né? Esse é feijoada, né? Pesada, mas comece pelo Amanhecer da Consciência Hebraica, veja todo o Amanhecer, e as parábolas você vai encontrar os capítulos antecedentes. Então aqui nós já estamos no corpo da parábola, vendo os seus significados, com símbolo e simbolizado, que é a última etapa do estudo, né? E assim, após vermos os talentos, nós vamos ver as minas, pegando aquilo que ainda não foi tratado nos talentos, e vamos adicionar, né?
elas são muito parecidas, as duas parábolas, mas nós vamos destacar algumas diferenças completando este estudo desta parábola. Bom, estamos lá no verso 25, 26, que diz assim: respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e que ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Olha, nós vamos ver em detalhe, esse é um dos versos mais difíceis da parábola, você vai entendê-lo assim com profundidade, tá? Mas vamos ver aqui os outros símbolos, né? Começa ali, mau e negligente servo. O que é esta maldade e essa negligência? Então nós vemos como intencionalidade, a busca da divindade pelo ser humano. Aí depois, ciência do servo mau, nós vemos como todo ser humano sabe, pode decidir não atender, mas sabe. Juros, tipos de desenvolvimento pessoal, não há uma uniformidade, o mistério do olhar interior da divindade. Perder o talento, devolver à vida infinita o potencial que lhe foi dado. 10 talentos, 10 é o número do ser humano formado à imagem e semelhança de Deus. Então vamos agora pegar tópico por tópico, né? Maldade e negligência. Respondendo, porém, o seu senhor disse: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei, né? Olha, o primeiro ponto aqui de alerta, né, é algo muito interessante, porque assim, o próprio servo, ele diz que sabia de uma certa natureza que ele achava que era do seu senhor, né? Então, se o homem nasce, se ele não tem nenhum problema biológico que o impede de desenvolver uma consciência plena e exercer o seu arbítrio durante os anos que tiver de vida, né, há um conhecimento que não nos torna mais incapazes de compreender o sentido básico da vida. Então, assim, não há como querer alegar a vida que a pessoa não teve o conhecimento. Sempre, sempre nós sabemos. No teu interior você sabe o que é o mais correto, você pode até ser convencido pelos teus desejos ou por um grupo ao teu redor ou por explicações religiosas, você pode ser convencido disso ou daquilo e acabar lidando com naturalidade para distorções dentro de você. Mas lá no teu íntimo você sabe. Então a parábola ela trata com essa ciência, né? Por quê? Porque há uma intencionalidade em tudo que nós fazemos. Você tem uma intenção. Então, não há como você se considerar para o Criador como alguém incipiente, né? Se você exercer o teu arbítrio e a tua vida consciente, há uma intencionalidade. E é isso que trata aqui, ó. Sabias que ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei? Então, aqui há uma intencionalidade, né? E essa negligência, né, a maldade que está com referência a uma intenção do homem, e a negligência é porque a busca da divindade, ela é um imperativo do ser, do animal que nós somos. Né? Se não há coletivos humanos ateicos, né, que sejam ateus na história humana, há indivíduos. Os indivíduos sempre duvidaram dos deuses, da divindade, enfim. Né?
Mas a busca pelo espiritual, ela é inerente a todo ser humano. Algum ateu, algum niilista pode falar que nunca sentiu nada? Bom, pode ser. Né? Cada um afirma o que quiser no seu próprio interior. Pode ser que ele já tenha sido tão abafada a sua consciência que ele não perceba esse aspecto da sua natureza. Né? Mas toda pessoa que tem fé não pode deixar de admitir que há um grande ateísmo dentro de todos nós. Né? Se você for uma pessoa que busque, que ame a Deus sinceramente, você vai admitir quanto ateísmo há dentro de você, quanta há uma área da tua natureza, uma parte da tua natureza que é totalmente negadora, né? É contrária. E há uma parte da tua natureza que é anelante, que deseja, que tem anseio. O que pode nos ajudar a compreender isso é o nosso gráfico. Né? Você sabe que nós trabalhamos com alguns gráficos aqui. Um deles é o gráfico do homem. Olha, dá uma olhadinha aqui. Por isso que eu falo que há uma parte tua que é ateu, que é niilista, né? Que é agnóstica, que não acredita em nada e nem quer acreditar. É essa parte anticrística que você está vendo aqui no nosso gráfico. Né? Então, essa natureza tua, ela sempre vai buscar explicações, teorias, até religiões, que a confortem no que ela quer crer do seu próprio interesse. Então, ela busca, essa natureza, ela busca afirmar-se na contrariedade do infinito. Mas também todo ser humano, porque não há ser humano que não tenha essas duas naturezas, ser humano, ele hereditariamente já herda essas duas naturezas, há dentro de você uma dimensão crística, que ela é anelante do Criador. Ela quer buscar, ela quer se aproximar, ela quer servir, ela quer se relacionar, ela quer amar e ser amada pelo sagrado, pelo divino. Né? Então, todo homem espiritual, toda mulher espiritual, ele admite essas duas dimensões, porque elas são reais, né? Elas acontecem dentro de nós e não há como nós dizermos não para nenhuma delas. Nós vamos caminhar com elas até a morte. Né? A única coisa que separa essas duas naturezas é a famosa foice. Depois do paletó de madeira vem a foice, meu amigo, minha amiga. Então, a morte representa essa foice cósmica que separa essas duas naturezas, né? Só que a pergunta para você é, o C que está ali em cima, ó, você tem ali o C na área azul, que é o crístico, né? E o A na área vermelha é o anticrístico. E tem o C que está bem no meio das duas. Tem um CPSDB ali, ali em cima do muro. E não existe em cima do muro. Né? Não existe em cima do muro. Quer dizer, até a tua morte você vai consolidar a tua consciência numa dessas duas naturezas. Né? Então, como aqui a piada que a gente já contou aí, do diabo que estava lá, o sujeito morre e aparece lá em cima do muro, né? E até está lá escrito céu e inferno, e tem um sujeito que é o diabo sentado lá do lado do inferno, calado, né? E a turma do lado do céu, pula, vem para cá, aqui é o céu, pula. E o diabo não falava nada, e alguém que estava observando ali chegou para o diabo e falou, mas escuta, você não vai, né? Vai pedir para o cara vir do lado de cá? Falou, quem está em cima do muro já está do meu lado. É isso aí. Todo mundo PSDB, toma cuidado. Então, assim, não existe em cima do muro. Né? A nossa consciência sempre está tomando lado. Né? Então, voltando aqui para o nosso estudo, esse é o primeiro ponto, maldade e negligência. Está ligado à intencionalidade e à busca inerente do divino pelo ser humano. Né? Depois ele fala assim, né, sabias que ceifo, né, ciência do servo mau. Então, olha, é o que nós já explicamos, né? Todo ser humano que exerce arbítrio e vida consciente sabe, né? Pode decidir não atender, mas sabe. Né? Então, assim, há uma área dentro de você
se você parar e consultar o teu interior, né, se você mergulhar dentro de você, você vai ter uma voz, que é a voz do Ruach Kadosh, né, do Espírito da vida, o Espírito Santo de Yeshua HaMashiach, de Ave Elohim Adonai, que pulsam dentro de você. Não importa em que situação que você esteja. Pode estar na pior miséria, na pior situação humana, na mais desprezível, na mais... Essa voz continua lá, dentro de você. Então, é o que nós chamamos aqui de ciência, né? Ciência do servo mau. E aí tem uma afirmação muito interessante aqui, ó. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, quando eu viesse receberia o meu com juros. Né? Juros, aí tipos de desenvolvimento pessoal, né? Não há uniformidade, né? Mistério do olhar interior da divindade. Olha, aqui tem um ponto muito profundo e nós precisamos entender isso, principalmente para aliviar o nosso juízo, né? E eu peço que você aguarde a parábola que nós aqui vamos ver, assim, essa questão dos talentos aqui adiante, né? Nós vamos olhar para isso, né? Porque o que você percebe aqui na parábola é que a quantidade de talentos ela nunca é distribuída de forma idêntica, igual, né? Porque nós temos essa noção de igualdade, de democracia, de divisão em partes. A natureza nada funciona assim, né? Ela é toda alterada, ela é toda modificada, ela é toda com muitos graus e muitas coisas diferentes. É o que é, né? Independente da nossa ideação. Essa é a realidade. Então, eu já vi pessoas que se colocam num determinado lugar para olhar os outros. E essa parábola dos talentos, ela é maravilhosa para nos retirar desse olhar. Porque, por exemplo, tenho que receber um talento, né, e ele poderia fazer 2 talentos. Naturalmente, se ele se colocasse debaixo da graça divina, né, ele colocaria 2 talentos. O que tem 2, 4, o que tem 5, 10. Né? Esse dobrar o talento, nós vamos até depois ver a questão do esforço e da graça, aprofunde-se nesses conceitos, vão revolucionar a tua visão. Eu lembro de um amigo, né, há muitos anos atrás, no caminho da espiritualidade, e ele era um inconformado, né? A gente estava começando a falar para ele acerca de Jesus, de uma visão diferente, né? E ele era bastante esotérico, místico, e ele não se conformava que, assim, ele tinha uma sogra que era uma jararaca, e ela era crente evangélica. Já viu, né, sogra? E ele não se conformava, porque aquela mulher fiada na igreja a vida inteira e era uma pessoa horrível. E ele que não gostava de Jesus, não seguia a Deus nem nada, né? Não, era místico, assim, tinha um Deus, né? Mas não aquela fé evangélica. Né? Ele sempre se sentia com muito mais ética do que ela, sentia com muito mais condição. E ele fala, eu tenho até amigos ateus, né, que não ligam para Deus, são muito melhores do que ela. Como é que pode o negócio? Como é? E aí, então, eu lembro de usar essa parábola para explicar para ele. Ele falou, olha, nós, né, precisamos usar o sermão da montanha, porque lá está escrito assim, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida com que você julgar, você será julgado. E só há um ser que pode exercer esse juízo, e é a divindade. A divindade é a única. Por quê? Porque ela está do lado de dentro, e ela, como é infinita, ela compõe todos os pesos e medidas dentro de nós, e todas as decisões que nós tomamos em relação a esses pesos e essas medidas. Eu dei, por exemplo, um exemplo para ele. Vamos dizer que essa sogra jararaca, né, só para só para confirmar aí os estereótipos, né, ela nasceu com 0,25 de talento.
E por causa da graça, compaixão e amor da divindade pela vida dela, né? E aí depois nós vamos entender bem o conceito de esforço e de graça, né? Ela tenha dobrado o talento dela. Só que 0,25 com o talento dobrado dá meio, dá 0,5. E o amigo dele, que era ateu, não tinha nenhum valor espiritual, nem buscava nada, ele nasceu com 5 talentos. Veja, ele nasce com 10 vezes mais do que ela tem depois de dobrar o talento dela. Aí eu pergunto para você, aonde a graça de Deus atuou e aonde ela não atuou? Você vê como é difícil esse julgamento? Quem olhar externamente esse homem que não tem a menor relação com Deus, né, pode até ser uma pessoa naturalmente com uma ética maravilhosa. Ele faz aquilo, ele nem sabe por quê. Ele não sabe que hereditariamente ele herdou um material crístico que já tinha 5 talentos de cristicidade. E ele então exerce aquela ética toda, né, sem precisar de Bíblia, igreja, de oração, de jejum, de busca espiritual alguma, de ter nenhuma relação com Deus. Ele simplesmente é ético, é honesto, é sincero. Só que ele não multiplicou o talento dele em nada. Isso ele recebeu hereditariamente. E aquela nossa querida sogra jararaca, apesar de ter todo aquele estrupício, de ter toda aquela dificuldade, de causar todos aqueles problemas, ela já dobrou o seu talento em amor, graça, compaixão e misericórdia. Você vê como é difícil? Como essa parábola dos talentos, né, nos coloca numa outra visão, que nós não podemos julgar ninguém pelas aparências, nem boas, inclusive, nem más. Que você não sabe onde a graça, o amor e a compaixão divina já se multiplicaram. E aonde às vezes ela não fez nada, porque aquilo é natural, e essa pessoa, ao final, vai perder esse potencial que recebeu, porque não o atualizou, apenas o vivenciou. Né? Então eu queria te chamar a atenção, porque isso tudo que eu te expliquei vai falar sobre esse tópico dos juros. Observa aqui, ó. Aqui tem um enigma, olha. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse eu receberia com juros. Né? Deixa eu falar algo para você. Nós estimulamos a toda pessoa a frequentar uma reunião coletiva, porque a espiritualidade ela tem uma certa número de vitaminas, vamos dar um exemplo, fazer uma comparação, que só quando você está reunido com 2 ou 3, no mínimo, ela acontece. Por isso que Jesus insiste, né? Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá estarei. Então, essa é a parte coletiva. Nós precisamos não estar isolados para recebermos algumas vitaminas gratuitamente. Né? E a outro tipo de vitamina é quando nós estamos sozinhos. Nós precisamos também buscar a divindade em meditação, em meditação, em comunhão profunda e íntima, em solitude. Né? É um outro tipo de vitamina que nós adquirimos. E adicionado a isso, nós estimulamos as pessoas ao jejum espiritual, às orações, né? a toda a visita, né, dos enfermos, a algum trabalho social onde você desinteressadamente preste um serviço para a tua comunidade, para a tua sociedade, indistintamente. Né? Tudo isso nós estimulamos. Mas nós não atribuímos a nada disso o resultado da dobra do talento, porque isso são obras, são feitos e não é através disso. Nós vamos insistir na graça como verdadeiramente o resultado maior do amor e que ele não é meritório, entendeu? Então, apesar de nós colocarmos tudo isso, estimularmos as pessoas a isso, não adianta você fazer isso mecanicamente, cumprindo um ritual externo, cumprindo uma coisa para o olhar das pessoas.
E essa passagem, quando ela fala aqui do deverias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, eu receberia o meu com juros, é um mistério isso, né? Porque às vezes você olha para alguém que não gosta muito de... não tem a mesma prática que você, não ora tanto, não jejua tanto, não faz essa exterioridade, né? Mas pode ser que ela esteja multiplicando o talento dela de uma outra maneira, né? Então, aqueles dois que multiplicaram o talento, o que tinha 2 para 4, né? E o que tinha 5 para 10, eles fizeram isso também pela graça. Nenhum deles, tanto que a palavra do Senhor para os dois foste fiel no pouco. Não há mérito, né? Foste fiel no pouco. Não há nada extraordinário ali, né? Então, nós precisamos tomar cuidado com o juízo. Se eu pudesse te alertar algo a respeito do Evangelho, como um alerta, né? Não julgue. Estimule as pessoas, evidentemente, né? Se você tem um amigo, se você tem uma amiga, se você tem um esposo, um irmão, uma irmã, uma mãe, um pai, né? Que você sente que não desenvolve tanto interesse, tente estimular a pessoa. Olha, vamos realizar uma reunião, vamos visitar alguém, vamos orar, né? Vamos realizar aquilo que pudermos, né? Mas cuidado para você não colocar isso como um efeito meritório, né? Dele ter que cumprir determinadas coisas para fazer isso, aquilo, ou alcançar aquilo, porque não é mérito. É estranho, mas você, ao final de tudo que nós estamos vendo aqui, eu creio que você vai entender o que é de fato a graça e o amor, que tem como reflexos a compaixão e a misericórdia da divindade pelo ser humano. Então, quando nós vemos essa parte aqui, né, deverias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros e quando viesse eu receberia com juros. Olha, os outros dois trabalharam para multiplicar o talento. Aqui o Senhor estava dizendo, você não precisaria nem ter feito nada, você precisaria só ter tido uma atitude em relação a mim. Olha que mistério, não? Se você tivesse a atitude de zelar pelo potencial que eu te dei, eu só queria que você tivesse a intenção, a atitude, né? E com ela, evidentemente, colocasse o dinheiro para render, não deixasse o dinheiro enterrado. Não, ele enterrou o dinheiro, ele intencionalmente colocou. E o que dirigiu ele foi o medo. Cuidado quando é o medo que está por trás dos teus movimentos. Cuidado quando é o medo. Se você está numa religião por medo, se você busca a Deus por medo, se você está com Jesus por medo, ou qualquer outra prática espiritualista que você faz, porque você está com medo, reveja o teu caminho. Não é esse o caminho. Não. O caminho é o amor. Se você não tem sentido prazer, não, no sagrado, no divino, se você não se sente numa trajetória de vida, de amor, de prazer, né? Lembre-se da frase dita a Yeshua HaMashiach no dia do seu batismo. Jesus ouviu o que com a voz que veio do céu, né? Este é o meu filho amado, eu tenho prazer nele, esse é o meu garoto, eu amo ele, tenho prazer nele e ele me ama. Nossa relação é de prazer, é de amor. Se o caminho da divindade para você está sendo do mérito, do esforço, cuidado. Né? Um caminho humano. Cuidado com isso. Então aqui, essa parábola revoluciona tudo. Né? Deveria ter dado meu dinheiro aos banqueiros e quando viesse eu receberia o meu com juros. Então, não é esforço, né? Mas é, evidentemente, intenção, cuidado, amor. Né? E aí vem uma frase difícil, tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. Né? Então aqui perder o talento é devolver à vida o potencial que lhe foi dado. Né? Deixa eu falar algo para você.
Às vezes eu até uso essa frase aqui para tentar despertar as consciências, não com um objetivo ruim, né? Espero que quem me ouça não me leve a mal. Né? Muita gente bate no peito, fala, não, o corpo é meu, a vida é minha, o nariz é meu, eu faço o que eu quero, meto meu nariz onde é que eu quero. Bom, tudo bem, né? Sem problema. Aí eu costumo brincar, cadê a nota fiscal do corpo? Né? Quer dizer, é teu porque te foi dado. Né? A vida te deu. Né? Ou você é o autor da vida? Você criou a tua própria vida. Mas humildade aí, né? Então, e você vai devolver. Né? Não conheço ninguém, nenhum arrogante aí da história humana. Conheço nenhum arrogante da história humana que esteja vivo até hoje para dizer, não dei o corpo, não dei a vida. Né? Como diz aquele poema do Vinícius de Moraes, né? Ao cruzar a rua você está arriscando, pode estar na lua, pode estar amando, passa um caminhão, cruza uma perua, o cara está na dele, você está na tua, você está na tua. Chega um belo dia de qualquer semana, alguém bate na porta, é um telegrama. Ela está chamando, é um telegrama. Para uns ela vem cedo, para outros vem tarde, é o que sem vontade. Ela vem de repente, chega para o covarde e chega para o valente. Só tem que ninguém gosta de ir na frente. Mas atravessa a morte sem medo. Atravessa a morte sem medo. Então, melhor aí o amor, né? Para atravessar o rio. O Rio Jordão, né? Ou o Mar Vermelho. Melhor barco é o do amor. Não vá com o barco do esforço, não vá com o barco do trabalho, não vá com o barco da religiosidade humana. Esses barcos aí não vão chegar do lado de lá. Preste atenção. Se você é um sincero buscador, né? Se você crê no amor, né? Veja o homem que foi o amor materializado, né? Que ele ensina. E aqui, ó, nós temos essa coisa maravilhosa da parábola, né? Tirar-lhe o talento. Né? Então, devolver à vida infinita o potencial que lhe foi dado. Você recebeu um potencial maravilhoso. Não importa se você é presidente da República, se você é um banqueiro, se você é um miserável numa sarjeta, não importa os problemas sexuais, os problemas de autoimagem, o que você sofre, os problemas físicos, o que aconteceu com você. Isso não importa. Você tem o potencial de se tornar filho de Deus, você tem o potencial de se tornar a imagem e a semelhança da divindade, segundo Gênesis 1:26, leia lá. Aí o amor, a compaixão, a misericórdia, a graça é o caminho para isso. E o que você precisa? Uma atitude de humildade, de reconhecimento. Né? Então, se você recebeu isso, e se você enterrar isso, enterrar no terreno da religiosidade humana, enterrar no terreno do mérito pessoal, enterrar no terreno do esforço próprio, enterrar nesses terrenos pantanosos que a nossa religiosidade e essa espiritualidade horizontal humana quis inventar para te colocar uma série de cadeias e correntes, se liberte disso. Se liberte disso. O caminho é o amor. O caminho é a graça, o caminho é a compaixão, o caminho é a misericórdia, o caminho é a ternura, é a doçura, é a leveza. Né? Jesus nos convida para tudo isso. Larga todas as outras coisas, fica com Ele. Né? E aqui, se você enterrar o talento nesses terrenos, né? Cuidado, porque tirai depois o talento, e dai ao que tem 10 talentos. Então, 10 talentos, né? 10 é o número do ser humano formado à imagem e semelhança de Deus. Né? Nenhuma parábola é perfeita. Né? Toda parábola ela tem imperfeições, porque ela é algo temporal, descrevendo o atemporal em muitos dos casos. Né? Aqui, por que foi dado ao que tinha 10? Né? E não ao que tinha 4? É só por uma questão de harmonia simbólica do número. Né? Se você perdeu os outros capítulos, veja, tem capítulos que nós tratamos do 0 até o 10. O número 9 é o número da perfeição crística, só o Cristo chegou lá, né? E o anticristo também vai chegar no 9, né? Mas por outro caminho.
Então, mas o Cristo chegou no 9, depois ele é levado ao 10. Né? Depois, lá no Pentecostes, quando ele transcende, né? Quando o templo cósmico dele é totalmente invadido por Yahvé Elohim Adonai. Ele alcança o 10. O 10 é o número do homem gerado à imagem e semelhança de Deus. A partir do 10 você repete todos os números e vai ao infinito. Né? Por isso que o 10 tem essa simbologia do homem gerado à imagem e semelhança. E é porque volta o zero para ele. Né? Depois de todos os números, começa-se com o zero. O zero representa a suprema divindade, a divindade o eterno. Né? É algo que à esquerda não vale nada, né? Mas à direita muda aquilo que é material. Né? O 1 é material, você enxerga. O zero não vale nada, mas coloca o zero do lado do 1. Muda a essência do que existe. Né? Por quê? Porque a essência infinita é o zero. Então, quando o 1 volta lá, realiza depois do 9, e ele volta com o zero à direita, agora o 1 está plenificado, né? Porque a essência da divindade se derramou nele. Então, quem chegou nesse 10 é Yeshua HaMashiach. Né? Então, o 10 ali representa o máximo desta realização. Por isso, aqui na parábola diz, tirai, né? E dai ao que tem 10 talentos. Porque qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Né? Então vamos ver assim mais detalhes dessa passagem. Né? Olha, aqui entra a lei da liberdade e da responsabilidade evolutiva. Então observe, né? Nós estamos falando em graça, nós estamos falando em amor, compaixão e misericórdia, ok? Né? Estamos falando em esforço, em mérito, nada disso. Mas nós estamos falando também de atitude. Lembra do servo? A questão toda foi uma atitude. Né? Então, foi dado a você a liberdade, você tem escolhas a fazer. Isso gera uma responsabilidade, que pode resultar na tua evolução, ou pode resultar na tua involução, né? Na tua segunda morte, na morte da tua essência. Né? Então, veja aqui. Como que ela se demonstra? Não, porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas há aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. A princípio não dá nem para entender isso. Fala, mas escuta, mas aquele que não tem, até o que tem, ora, se ele não tem, então o que é que ele tem? Se ele não tem, ele tem, não tem? Como é que é isso? Nem dá para entender o que está escrito aí. É porque nós precisamos aplicar aí temos potencialidade e atualidade, né, para nós compreendermos o que essa frase representa. Olha só, vamos ler ela de novo agora, lei da liberdade e da responsabilidade. Porque quem tem o quê? Atualizado o seu talento, que era potencial, e que foi atualizado através de quê? Nós vamos ver aqui à frente, ó, como é que se atualiza, né? Porque muita gente está falando, tá vendo, eu tenho que atualizar, isso é trabalho, é mérito, é esforço, é karma, é isso e aquilo, né? Karma aí. Karmate. Porque o que você precisa ver, ó, é que, porque o que tem, então, o que tem o seu talento potencial atualizado, lhe será acrescentado da condição alfa, animal, hominal, alma vivente, ó. Lá no Gênesis, nós temos a classificação. Né? Como é que a consciência hebraica classifica o homem? É alfa, porque nós nascemos lá no estado potencial mínimo. Né? Nós somos animal, o Gênesis nos coloca como alma vivente, como qualquer outro animal, mas somos um animal diferente, hominal. Mas somos alma vivente ainda. Mas podemos ir para ômega. O ômega é a última letra do alfabeto grego. E aí já não fala mais em alma, fala em espírito. E aí não fala em vivente, fala em vivificante. Olha, isso é evolução. Então, assim, você tem um potencial que te foi dado. E você vai administrar esse potencial. Você vai ter uma atitude, muito mais do que feitos, do que realizações, do que trabalho, do que esforço. Você vai ter uma atitude em relação a isso. Leia aqui, ó.
Porque quem tem atualizado o seu potencial, ele será acrescentado da condição alfa, animal, hominal, alma vivente, para ômega, espírito vivificante. Lembra, foste fiel no pouco. O que é o pouco? O pouco é o alfa, animal, hominal, alma vivente. Isso é o pouco. Te lhe será dado muito, que é nós chegarmos a filhos de Deus, cumprirmos Gênesis 1:26, nos tornarmos o verdadeiro tabernáculo da divindade, o verdadeiro templo de Salomão, mas não é um templo externo, feito de madeira, é um templo vivo, cósmico, autoconsciente, que Yeshua é o primeiro a ser formado. Olha aí o que diz a parábola. Mas quem não tem o quê? Porque o potencial todos têm. O potencial, você nasceu, é humano, biologicamente conseguiu exercer consciência, arbítrio, houve essa possibilidade biológica, então você recebeu um potencial infinito. Todos receberam. Todos são inscritos no livro da vida, todos têm essa possibilidade. Agora depende de uma atitude, olha aí. Ó. Mas quem não tem, quem não atualizou o seu talento, potencialidade, até o que tem, ó, o que ele não tem? Ele não tem atualizado, mas ele tem o potencial que foi entregue. Vai ser tirado. Por quê? Porque o potencial, ele se desenvolve. Você pega lá um elétron, ele está cumprindo as órbitas dele. Ah, mas pagaram ele para ele cumprir? Não, ele cumpre, mecanicamente ele cumpre. Aí você pega uma planta, ela pode estar numa beirinha de estrada, numa condição terrível, o que tiver de potencial ali, ela atualiza. Ela vira uma florzinha, ela faz o que ela pode ali, né? Mas não é porque ela faz, é porque o potencial dela vem à tona. Pela sensibilidade a planta faz isso. Não? Você pega qualquer animal, instintivamente, ele atualiza o seu potencial, ele se locomove, ele se alimenta, ele se multiplica, etc. Agora, chega no homem, chega no ser humano, o ser humano pode escolher outras coisas. E o Criador apela, você vai ver lá nos textos em Deuteronômio, espalhados pela Bíblia toda, né? Dizendo, meus filhos, me ouçam, escolham a vida, escolham o que eu coloquei para vocês, eu sou a fonte de tudo, eu sei o que vocês precisam, eu criei vocês, eu tenho um propósito para vocês. Ah, mas nós queremos fazer do nosso jeito. Que nem Caim lá, né? Agora no Amanhecer da Consciência Hebraica nós estamos vendo o arquétipo Caim lá. É um arquétipo prevalecente, né? Eu quero fazer do meu jeito. Mas, meu filho, mas eu que fiz tudo. Faz assim, ó, que assim é que vai dar certo. Ah, não, mas eu não quero. Então você fica à vontade. Só que se você não escolher a vida, você vai escolher a morte. Não, mas eu quero um terceiro resultado. Mas você não vai ter. Eu criei tudo, eu sei que não vai dar outra coisa. Não, mas eu tenho uma ideia da espiritualidade que é minha, que é exclusiva, que é única. Tem horas que na vida não precisa ser inventor de nada. Né? Então a gente fala isso tudo com muito amor, porque é o que está escrito aqui, né? Ó, mas quem não tem atualizado seu talento e potencialidade, até o que tem o potencial entregue, ele será tirado. Né? A única força evolutiva capaz de atualizar o nosso potencial humano, preste bem atenção nisso, aqui não vai, eu falo isso com toda a humildade, com toda o que for preciso para que você compreenda, né? É o amor, porque ninguém nem entende o que é isso, né? Nem entende o que significa essa palavra, é totalmente desconhecida. Mas essa palavra amor, ela significa a integração da rede que interconecta tudo e todas as coisas em um único sentido e direção, e meta e realização, e pulsar, e propósito, e vida, e vibração, e tudo que você quiser colocar.
E não adianta você querer em outra frequência, porque querendo dizer que isso é amor, que não vai dar certo. O amor não é o que você inventa, não é o que você propõe, o amor já está proposto. Então o amor é essa energia do Criador, querendo realizar Gênesis 1:26 e formar você um templo cósmico vivo. Mas você precisa ouvir, só obedecer. Obede audire, a palavra em latim para obedecer, você ceder ao que você ouve, né? Inclinar o teu coração, isso é ouvir. Né? Então aqui, olha, a única força evolutiva capaz de atualizar o nosso potencial humano é o amor. Então esqueça esforço, esqueça religião, esqueça karma, esqueça vida, esqueça de você querer pagar conta, de você querer alcançar por você mesmo. Saia desse ego religioso humano, isso não é capaz, não é possível. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vive e crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou o pão da vida. Eu sou a fonte da água da vida. Eu sou a árvore da vida. Eu sou o maná oculto de Deus. Então, assim, o homem não falou isso porque era arrogante, prepotente, porque estava maluco. Quando Jesus fala essas coisas, gente, é porque ele não pode falar outra coisa, porque ele tinha que falar isso. Ele tinha que dar testemunho do que era verdade, do que ele não podia ser humilde nessa hora. Né? Então, preste atenção nessas palavras. Você já leu muita coisa, seguiu muitos mestres, foi atrás de muita teoria religiosa, e não sei se você está cansado, não sei se você já percebeu, mas a coisa é simples. Né? Porque Jesus é muito simples, amoroso, maravilhoso. Bom, a gente aqui, né, dá o alerta aí, né? A única força evolutiva capaz de atualizar nosso potencial humano é o amor. A única fonte real do amor é Deus. E é que através do seu Messias, Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo, pelo seu Espírito, Ruach Kadosh, Espírito Santo do Senhor Jesus, em graça, em compaixão, em misericórdia, nos preenche para a evolução do finito rumo ao infinito. Olha, eu sei que isso tudo parece, mas isso é um simplismo, né? Tá? Então, fica à vontade. Né? Vai pela complexidade das suas teorias espiritualistas e religiosas e pelos caminhos múltiplos de um monte de coisa, de espírito ascensional, de mestre, de evolução, de fraternidades e de espíritos. Vai por tudo isso, então, se você acha que é isso que é a resposta. Mas você vai ficar cansado, porque não é isso. Eu sou a porta, né? Pega lá, lê simplesmente o Evangelho, né? E veja as declarações de amor, de vida, né? E como Jesus falou, eu sou manso e humilde de coração. Né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Então a evolução, né? Lá em Adão, alfa, animal, hominal, alma vivente, né? Olha, quase ali, só tem um hominal, né? Que nos diferencia dos outros animais, né? Que nos dá a quarta faculdade, é por causa da essência, da espiritualidade. Né? E vamos para ômega, espírito vivificante. Né? Só tem um por enquanto lá, né? Que é o que nós já lemos aí em outros estudos lá. Se você tem dúvida, leia o primeiro verso ali de Apocalipse, do livro de João, do Apocalipse. Né? Apresenta Jesus como o primogênito dos mortos, o seu primeiro gerado dos mortos.
e unigênito, por enquanto. Por enquanto. Então, bastante humildade, né, com o coração, nós damos testemunho que isso é a consciência hebraica que coloca, né, para toda a humanidade. Isso não é para o povo de Israel. Para todos nós, Jesus hoje está espalhado aí no mundo. Né? Então, está aí, né? E aqui, olha, nós temos uma lei gerada pelo princípio de liberdade e responsabilidade. Né? Em essência, os grandes mestres da humanidade trataram dessa lei. Né? O que ela diz? Quem pode integrar-se, né? Se você tem esse potencial, você deve fazer isso. Ou quer integrar-se, porque aí depende do teu querer. E quem pode, né, e deve integrar-se e não se integra, gera pela sua não integração o quê? Desarmonia. Porque a harmonia é para se integrar. E toda desarmonia promove infelicidade do ser. Então, é o que eu falei lá do próton, do nêutron, da molécula, né? Da plantinha, lá, do animal, né? Todo mundo se envolve. Agora, o ser humano chega nele, ele desenvolve, decide enterrar o talento. Enterra em vários pântanos aí de concepções humanas, né? Como tem lá o profeta hebreu que profetiza, diz, olha, o homem assentado sobre as suas fezes. Porque a pessoa gera um monte de teoria das suas próprias entranhas, defeca aquilo e fica fundamentada naquilo ali que ele mesmo gerou. Né? Em desprezo de uma palavra que é inspirada pela mente do Todo-Poderoso. Alá, Yahvé, Elohim Adonai, né? Divindade eterna. Então, a gente apela para que a pessoa medite profundamente sobre isso, né? Aí o que acontece aqui, ó? Sentido pelo som, né? Então tem uma parte etimológica das palavras, né? Uma parte que é de conotação, de denotação, né? Do sentido do dicionário, mas tem um sentido pelo som, que é muito interessante, né? Se a gente pegar, por exemplo, felicidade, né? Claro que do latim não é esse o sentido, mas pelo som, né? É o sentido coletivo de realização, né? Nova Jerusalém. É interessante que, assim, entre as várias figuras do propósito da divindade, como nós já falamos, há uma semiótica, né? Deus gerar um ser à sua imagem e semelhança é uma figura semiótica. Deus gerar filhos é uma figura biológica. Deus construir um templo vivo é uma figura arquitetônica, né? Mas há uma figura que é de um coletivo, a Nova Jerusalém, que não há uma cidade que nós vamos chegar lá com rua de ouro e de cristal, uma cidade externa, né? Na verdade, o coletivo das essências humanas tornadas à imagem e semelhança de Deus é que é chamada a noiva, a cidade, a Nova Jerusalém. Então a palavra felicidade, se você olhar por essa ótica do som, cidade mais feliz, né? Felicidade é nós encontrarmos um destino. Não um destino local, porque nós não vamos chegar em nenhum lugar. Né? A nossa evolução é uma jornada do finito rumo ao infinito. Mas a cidade de Jerusalém, a Nova Jerusalém, representa isso. Então, qual que seria a melhor explicação da palavra felicidade? Seria de nós realizarmos o nosso ser segundo a vontade eterna de Yahvé Elohim Adonai, de sermos gerados a Nova Jerusalém espiritual. Só uma aplicação, né? Evidentemente não tem nada a ver com gramática ou academicismo. E tem um alerta, né? A não integração continuada do ser promove a sua extinção existencial, né? Ou desintegração. Então, assim, o amor é essa rede integrativa, né? Mas se você quer ir no sentido contrário, pelo seu arbítrio, você poderá. Porque Deus não... o amor é incondicional. Não, o amor tem uma condição: é ser aceito. Porque ele não pode ser imposto pela própria natureza dele. O amor não pode ser imposto por Deus, pela divindade, pela vida infinita. Não pode obrigar você a amá-lo.
Isso acontece lá nos elétrons, isso acontece lá no mineral, no vegetal e no animal. Eles cumprem tudo que a lei cósmica determina, mas o homem não, o ser humano não. Pode cumprir, pode não cumprir. Mas eles também não chegam a filhos de Deus. Nós temos essa potencialidade. Eles não têm. Né? Mas nós também nos desintegramos, que é a segunda morte. Lá, procure no Apocalipse, segunda morte, a morte espiritual. Porque muitas teorias humanas, religiosas, espiritualistas, terminam lá com o final feliz, todo mundo de túnica branca, esvoaçante, todo mundo, tudo bem. Mas tem muita fantasia aí, não é isso? As escrituras tratam disso com seriedade, com realidade, né? Fala da segunda morte, cuidado com a tua autoextinção. Se você for por esse caminho, né, é um perigo. Né? É um perigo. Então, olha, leia com bastante atenção, veja isso. E nós vamos ter que terminar por aqui, porque já passamos do horário demais. É que esse estudo das parábolas, ele realmente, queria pedir a tua paciência, né? Porque esse estudo é muito profundo. Essa parábola e a das minas é realmente maravilhosa. Então nós vamos ter vários capítulos para ver elas todas, não perca nenhum, e medite profundamente, né? A gente fala tudo que fala aqui, não com o objetivo de agredir a tua fé ou minimizar aquilo que você já realizou na tua vida, pelo contrário, é mais para adicionar algo que te toque, que te aproxime da verdade, não de nós, né? Eu particularmente não sou dono de nenhum pensamento disso, sou papagaio de pirata, né? Estou repetindo aqui o que me ensinaram, que eu aprendi, com humildade eu aceitei, porque vi que era algo muito profundo. Com a mesma humildade eu transmito a vocês, né? Se alguma palavra minha te tocou indevidamente, eu te peço perdão, o objetivo não é esse. O objetivo é, com humildade, despertar a tua consciência. Né? Então, reflita sobre tudo isso. Nós somos o Movimento Consciência Hebraica e ficamos contentes de você estar por aqui. Se inscreva lá no YouTube, no Consciência Hebraica. Deixe sempre algum comentário aqui, se você quiser comentar, entrar em contato com a gente. Deixe contatos aí para a gente poder conversar. Nós estamos no Telegram também, no Consciência Hebraica, lá é uma biblioteca, tudo está publicado lá. Estamos melhorando o Instagram e Facebook. E desejamos a você uma jornada maravilhosa, que a vida fale ao teu coração, que o caminho do amor, da graça, da compaixão e da misericórdia toquem o teu ser, te alcancem, te levem a um caminho de prazer e de alegria em Yeshua HaMashiach, em Yahweh Elohim Adonai. Salem Aleikum, Shalom Adonai, que a paz de Deus, que a graça esteja no teu coração e no teu interior. Até o nosso próximo encontro.